Sim, a vitória de Marduk sobre Tiamat, por exemplo, no mito sumério. Só para chegar ao ponto em que é o pai e a mãe. O pai e a mãe, como é que se geram esse noite? Sim, porque não há mãe e não há mulher. Eu acho que eu leio muito bem. Eu penso perceber de onde vens e onde queres chegar também. A sensação que eu tenho é de que a sensação que existe é de que nós estamos a lidar com algo que é mais abrangente do que o planeta Terra e que não é limitado pela história da Terra. Ou seja, eu arriscaria a dizer que uma boa parte da emergência do Self noutros planetas habitados é feita da mesma maneira, com os mesmos impasses. Se nós observarmos que uma sociedade ou uma civilização matriarcal é violentamente contraposta por uma sociedade ou uma civilização patriarcal, como na dialética Lemúria-Atlântida, eu curiosamente tenho a noção inversa, de que a Atlântida, não é inversa inteiramente, mas de que a Atlântida tinha uma altíssima função feminina. As chamadas sacerdotisas brancas de celtas, que ainda hoje existem em conclaves femininos em Inglaterra, mas também o que é que não existe em Inglaterra? Está lá tudo. E que são rituais muito bonitos, desde que a pessoa os compreenda e não se choque muito com certos aspectos. Aquela coisa da espada com a mulher nua na falésia, isso existe, isso ainda hoje se faz. A nudez aí representa uma disponibilidade para a alma e assim sucessivamente. Isso é muito belo e vem da Atlântida. Quer dizer, o melhor da Atlântida chegou até nós através do que se chama o mundo celta. E os egípcios, claro. Os Tuatha De Danann. Os Tuatha De Danann. E esse veio que veio pelos Tuatha é muito feminino na sua natureza. Reparem como toda a questão de Avalon circula em torno da deusa mãe. Realmente. Agora, eu acho que isto é universal. Quer dizer, não diz respeito à Terra. Diz respeito à técnica do universo de, assim como ele faz extrair da sopa energética original 100 elementos da tabela periódica, que começam no hidrogênio e terminam no xenon. É claro que agora temos outros, mas são artificiais. Aqueles 100 são naturais. Assim como a natureza, o universo, Deus, o que vocês quiserem chamar neste nível, podemos ser vagos. Assim como faz extrair organizações da matéria universal básica, e primeiro é o hidrogênio, que é a substância que existe em maior quantidade no universo, também Deus, o universo, o ritmo cósmico, faz extrair da psique arcaica universal as nossas psiques individuais com as suas qualidades e características. Mas os 100 elementos da tabela periódica trazem todos a sua marca de nascença, que é o átomo, com a sua arquitetura própria. E todos nós trazemos como psique emergente uma marca de nascença, que são essas dotações dos opostos da psique arcaica universal. E isto serve para nos irmanar. E mais ainda, se querem saber, aquilo que se chama fraternidade das sombras, a fraternidade das trevas, as forças involutivas, tem muito a ver com uma espécie de culto dessa origem na psique arcaica universal, porque eles também se reconhecem como irmãos. Não sei se me faço entender. Há um fráter ali. Infelizmente, ignorando as cabeças que estes titãs tanto precisam. Mas isso é outra coisa. Agora não. Então vocês têm estas sombras projetadas e as sombras próprias. Ao fim de um ciclo, um dos opostos vence momentaneamente. Quando este oposto vence momentaneamente, é como se ele puxa-te para aqui, ou seja, descentra. Lembram-se de dizer que o indivíduo tem que se centrar? Ele é descentrado, fica ligado a um oposto e só vê, como ele está neste ponto, reparem, como nós vimos, a sombra está aqui. Ele só vê a sombra daquele lado. Agora já não é o oposto que gera a sombra do outro, é o próprio indivíduo. Aí dizemos que ele tornou-se parcial. Ele tornou-se uma entidade altamente desenvolvida, psiquicamente poderosa, muito eficiente,
fascinante à custa do seu oposto. Quando vocês sacrificam um oposto, podem ter certeza que há um prémio. Quando vocês sacrificam um oposto, há um prémio. Fidel Castro. O indivíduo poderoso, Fidel Castro, Anaisnan. Onde é que está a mulher, a esposa em Anaisnan? Além de filha traumatizada, o que é que eu sei sobre os passarinhos? Mas, além de filha traumatizada, Anaisnan, onde é que está a esposa? Onde é que está a mãe? Onde é que está a sacerdotisa? Onde é que está a monja? Não, ela é extraordinária especificamente ao longo de certas linhas. Santo Inácio de Loyola. Até o Salvador Dalí deve ter sacrificado o seu lado prosaico, cotidiano e medíocre para conseguir chegar àquele sítio. Não, eu acho que ele já nasceu assim. Mas podíamos continuar. Mais exemplos. Exemplos práticos. Grandes desportistas. Por exemplo, futebolistas. Ayrton Senna. Mas Ayrton Senna já era uma personalidade mais redonda. Mais... Ou seja, quando vocês... A linha do sucesso neste mundo... Lembram-se que temos falado de Schizos, Thanatos e Némesis. Agora estamos a falar de Schizos. A linha de sucesso... Porquê é que nós todos... Parece que não vamos a lado nenhum, caso não tenham reparado. Se olharem para as vossas vidas, onde é que está o pico dourado? Não tem pico dourado. Tirando, claro, o Manuel Calisto. Que é um decorador que usa muito dourado, mas onde é que, e vermelho, onde é que está o pico dourado? Não há pico dourado. Porquê? Porque nós conscientemente temos recusado alinhar por um extremo. Mas a linha de sucesso, isto é, a linha que confere sucesso à custa de uma linearidade psicológica, é a linha que permeia tu sacrificares um oposto para inflacionar o seu oposto. Sentem de que é que estamos aqui a falar? O que nós estamos a fazer aqui, e espero que em todas as escolas de preparação para as iniciações, e a minha intuição diz-me que há uma dezena, uma vintena de grandes escolas, esta não é grande, esta só tem um espaço grande, mas no mundo há X escolas para as iniciações. O que se procura é aquilo que se chamou harmonia. Ora, o que vocês veem é que as pessoas inflacionam um polo à custa do outro. Quantos líderes impecáveis perderam completamente a capacidade de brincar? Sujar as calças? Há quanto tempo é que vocês não se esfolam os joelhos? Eu já esfolei os joelhos. Mas foi há uns tempos. Tirando o José Manuel Martins, que é um desportista, e os desportistas sempre esfolam os joelhos, há quanto tempo é que vocês não esfolam os joelhos? Pode ser, mas é assim importante esfolar os joelhos. Não há assim, não há uma... Isso é só um exemplo. Inês. O que é que tu disseste que anulando um dos opostos ganha-se um prémio? E tu falaste de um prémio. É um prémio negativo. Um prémio A força que é guardada por este oposto, a sombra deste oposto vai se somar à sombra deste. E a multiplicação de duas sombras é um poder enorme. Ou seja, quando tu desenvolves uma especialização, ou quando tu desenvolves uma das tuas personagens, porque onde é que está a cabeça dos deuses? A cabeça dos deuses está no nível superior do teu ser. Por exemplo, se vocês tiveram alguma vez uma intuição de que são rainhas sentadas num trono, não estou a falar com o Vítor. O Vítor seria um rei sentado num trono. Se vocês tiveram alguma vez a intuição de que são reis ou rainhas sentados num trono,
Ainda há exceções ao que eu estou a dizer. Não é para duvidar. São mesmo. Se vocês tiverem a intuição de que são criaturas extraordinárias, sabem, quando nós somos chamados, a hierarquia e o nosso ser interno dá-nos uma visão muito rápida daquilo que podemos ser nesta vida. Ou dá-nos uma visão daquilo que se chama o adepto, a quinta iniciação. Vocês têm uma visão do que são com a quinta iniciação. E se a tiveram, vocês estão amaldiçoados, ou se quiserem, abençoados para o resto da vida, porque isso é indelével. Esqueçam-se lá da visão que tiveram sobre vocês mesmos. Há cervejas com teor de álcool altíssimo. Mas a visão volta sempre. A visão não se esquece, não sai. Chama-se a imagem sagrada foi plasmada na psique. Nunca mais vai embora. E se não tiveste essa visão, sem sensação, isto é uma coisa para os outros, eu não tive. Então prepara-te, porque ela vem aí, porque as visões, essa visão de nós próprios é legítima. Não é uma inflação do ego, não é porque a pessoa tem a mania, não é porque ela acha que é o tal. É mesmo assim, faz parte do processo. Temos uma visão, digamos, larger than life, nobre e definitiva de nós próprios, inoxidável. Em ouro. Isso que nós somos é justamente o ser. Digamos que agora, aqui ao norte, eu posso colocar a fonte de todas estas luzes, que é o nosso ser maior, que está aqui sentado, olha, nem dá para pôr o resto, ficam só as sandálias. Está aqui sentado, está sentado num trono e está num estado de exaltação. Só que há um pequeno detalhe, a exaltação do nosso eu superior é uma exaltação dele no seu plano de luz, mas ainda não é a obra. Qual é a diferença entre obra e visões internas? É que visões internas são inerentes à estrutura do ser humano. Obra é trabalho. Como o próprio nome indica. Agora, o que acontece é que a cabeça destes deuses, no início, quando tu nasces, és tu, só que ela está apicotado. Vocês já repararam como a nossa identidade está um bocadinho apicotado? Tu tens lá os números e estás a tentar unir do 1 para o 2, do 2 para o 3, sabes? Drawing by numbers. O Sol em astrologia é a promessa de uma identidade primeira que reflete aqui e agora o que nós somos na quarta dimensão. Então, o que é o Namastê? O que é o Namastê? Tu chegas ao pé de uma pessoa, Namastê. Como? Da minha luz para a tua luz. Eu reconheço a tua luz. Eu vejo a tua luz. Então o indivíduo está a saltar à saída do metropolitano às 2 da manhã. Ele tira-te a carteira, dá-te um soco no estômago, dá-te um pontapé e depois ele está-se a afastar e tu, Namastê. Tu reconheces a luz dele. Não é o que todos nós fazemos? Tu reconheces a luz dele. Só que tem um pequeno detalhe. Tu estás a reconhecer a luz aonde? Fora da obra. Porque dentro da obra eu não reconheço a tua luz. I'm sorry. Agora, lá em cima, nos níveis superiores, Namastê. Então eu posso fazer Namastê a tudo. Ao indivíduo que é a pior coisa à face da Terra. Namastê. Porquê? Porque é lá. Porque se a luz já estiver cá em baixo, não há Namastê. Há 2 operadores planetários altamente dinâmicos. Assim que se olham, também estás cá, estou. Vamos andando. É um bocado os Vingadores. Lembram-se de Avengers? Ele e ela é a mesma coisa. Quando 2 se encontram já com a obra feita, aquilo quase não dizem nada um ao outro, como é lógico. Imagina o Saint-Germain e o Mestre Mora encontrarem-se à saída da gelataria. Então vão fazer Namastê. É outro nível. É o que se chama outro nível. Então, este ser está lá em cima, mas a nossa identidade aqui está apicotado. O que é o Sol? É a promessa de uma identidade plena.
Tanto que o Sol depois reproduz o próprio mapa. Um ponto, um círculo com um ponto em astrologia. Agora o que é que acontece? À medida... o ascendente é a linha direta com que o eu superior atua sobre o nosso ser. Essa é a direta. É a técnica que o nosso eu superior utiliza para irradiar sobre o mundo. Dito de uma maneira muito simples, o nosso ascendente, neste contexto, claro. O nosso ascendente é o que nós estamos a dar ao mundo, quer estejamos bem ou mal, deprimidos ou alegres. Quando tu entras numa sala, a energia que entra na sala é o teu ascendente. Porque o teu Sol, se tu estás deprimido, não há Sol para ninguém. Se tu estás eufórico, não há Saturno para ninguém. Se estás pesado, não há Júpiter para ninguém. Agora, o ascendente irradia a partir da 4ª dimensão. É a tua dádiva espiritual ao mundo. Sempre. Todos nós estamos a... O ascendente é sempre qualitativo. É sempre luz. Como? É a projeção, é o canal direto. Quer o indivíduo faça o trabalho, quer não. O ascendente é sempre a irradiação espiritual de uma pessoa. Portanto, nem é preciso fazer um trabalho interno para irradiar, porque é um dado à partida. Agora, não tem importância. Nós temos este rosto apicotado. É como se quando nascemos a nossa identidade é um rosto de facto meio esculpido, que ainda tem um lençol por cima, em barro, que tem aquele lenço por cima que os escultores põem e água. Está por trabalhar. O nosso rosto, isto é, a nossa identidade, está por trabalhar, porque as pontes que temos que fazer não estão todas feitas. E as pontes são sempre entre dois opostos e entre o céu e a terra. Não confundam estes dois grupos de opostos. Estes são os opostos psicológicos. Isto são opostos estruturais cósmicos. É outra coisa. Quando aparece o anjinho e o diabinho, é uma paródia, porque anjinho e diabinho devia ser assim, mas não, quando eles aparecem, o tico e o teco, eles são opostos psicológicos. Já repararam como são opostos psicológicos? De onde que, à medida que nós fazemos pontes, à medida que nós garimpamos, à medida que fazemos o trabalho cultural de encontrar o que é melhor no meio do lixo. Como é que eu encontro o que é melhor no meio do lixo? Não dá para passar pela lixeira e dizer: "Ou melhor no meio do lixo, vamos para casa." Não. Tu tens que ir lá. Mexer e tirar, e mexer e tirar, até que está aqui. Mas lixo é uma imagem desagradável. Se nós falarmos de matérias nobres e matérias... aqui entramos num termo já mais da alquimia. Quando falamos de matéria bruta e matéria trabalhada. Os termos na maçonaria são a pedra bruta e a pedra talhada. Ou a pedra bruta e a pedra angular, se quiserem. Viver é expor-se. Viver é sofrer. Viver é ser centrifugado. Viver é centrifugar. Olha, pronto. Orar é centripetar. E viver é centrifugar. E não há como não ficar centrifugado. É mesmo para centrifugar. Desde que a pessoa não se vicie na centrifugação. Inês? Ser cilindrado. Mas, pelo caminho, o que é que acontece? Está essa parte automática do universo a centrifugar-te. Está essa parte automática do universo. Lembras que temos falado do lado automático da mãe? A centrifugar-te, a cilindrar-te, a dividir-te, a romper-te. Estás tu ali a sofrer e pelo caminho, ops, já mais uma pedra preciosa para o saco. Então, bates com a cabeça para um lado, depois bates com a cabeça para o outro, depois, olha, mais uma pedra preciosa.
E ao fim de 20 ou 30 anos disto, tu olhas para o teu saco, ei, valeu a pena. A menos que não tenha valido a pena. Mas de uma maneira geral, vale sempre a pena. E essas pedras preciosas é o que em psicologia nós chamamos pontes, ligações entre coisas. À medida, deixa-me ver se eu posso mudar agora de cor. À medida que tu vais fazendo a ponte, à medida que vais fazendo pontes no mundo entre opostos, começas a ligar, começas a desenhar o teu rosto. O que nós podemos oferecer a Deus, antes de mais nada, é a forma única e exclusiva como resolvemos os problemas que Ele nos deu, como herança do facto do universo não ser criado perfeito, mas imperfeito, psiquicamente falando. O que a Maria Flávia de Monserrat chama o vazio da alma, a fenda dentro do ser humano. E estes opostos precisam deste rosto. Se eu já tenho um grau de rosto, então as coisas começam a ficar ainda mais complicadas, porque estes opostos vão dizer, olha, ele já tem um rosto. Portanto, se eu conseguir puxar este rosto, que é uma promessa de self, o que é uma força psíquica bruta? É uma entidade vibracional, não é um serzinho dentro de ti. É uma entidade vibracional poderosa que tem um plano. Mas não tem consciência. Está às escuras. Quem está na luz em ti és tu. Não são as forças, nem as entidades, nem estes agentes. Não sei se me faço entender. É claro que aqui estamos a entrar em alta psicologia. Sim. O que é um oposto? É um vórtice. Contém um dos potenciais do cosmos. Se quiserem saber, os arquétipos são o guerreiro para carneiro, o fisiocrata, o agricultor, a pessoa ligada à terra para touro, o intelectual, não, o racional, o investigador, o contrastante, o pesquisador para gêmeos e o comunicador para gêmeos, a mãe ou o pai ou a proximidade para câncer, o criativo, o artista, o original, o autónomo para o inventor cultural para leão, o preciso, perfeito, higiênico, médico, sistemático, organizado, pragmático, funcional, eficiente para virgem, o amante ou a amante, não no sentido aqui sexual, mas no sentido da joie de vivre mesmo, para ser sincero, para balança, o intenso, o mago, a ninfomaníaca, o louco, o obsessivo, o compulsivo, mas também o radical. Para escorpião, faltam vários. Sagitário, o sacerdote, o apresentador da verdade, aquele que aponta o caminho, aquele que reduz muitas coisas a uma coisa só, o portador da síntese, aquele que leva ao fogo acima da mediocridade. De Sagitário, sim. Sim. Mas digamos, os arquétipos, estou a defini-los. Pois é, eu não estou nem na sombra nem na luz, estou um bocado baralhado. Obrigado. ID. Então, depois tens Capricórnio, o governante, o responsável, o poderoso, o conservador, aquele que guarda aquilo que a tribo sabe fazer bem e vai passando de geração em geração, e portanto, o político, e aquele que está exposto ao mundo e ao coletivo. Depois tens o revolucionário, o inventor, o livre, o hiperdinâmico, mental, a mente dos deuses, o original, o extravagante, o mago, que é Aquário. E finalmente tens o místico, o contemplativo, o silencioso, o invisível, aquele que está unido ao todo em paz. Estas forças eu nem sequer as defini aqui, nem como brutas, nem como refinadas. Só dei porque depois nós vamos ter quadros. Eu tenho isso tudo no computador, vamos imprimir os quadros com os aspectos sombrios, medianos e luminosos de cada signo. O que é importante, e que tem a ver com os 3 decanatos, que é a divisão do signo em 3 partes. O que é importante aqui
é que estas forças em nós, estes deuses em nós, não têm cabeça. São inconscientes. Todos eles são potencialmente letais, digamos. Podemos arranjar figuras negativas para todos eles. Ou figuras primitivas. Podem não ser negativas, podem ser só primitivas. Agora, quando numa primeira fase não há self, não há eu. E então os opostos estimulam a sombra um do outro. É uma tempestade. Numa segunda fase, eu posso ter a tentação de aderir a um deles e eu só posso deslocar-me para aqui se anular aquele. Por isso é que nós dissemos que se tu anulares um oposto, ficas imediatamente super poderoso no seu oposto. Se anulares B, ficas poderoso em A. Então nós temos mães imensas, mães que são um protetorado, mães que são a mãe, mães, sabe-se, como aquelas mães italianas que nós falámos no outro dia, que estão a fazer macarrão e a dar estalos nos miúdos ao mesmo tempo, e é toda a gente saudável lá em casa. Mães fabulosas. Onde é que está a investigadora científica? Onde é que está a desportista? Onde é que está a Afrodite, a amante? Onde é que está a estilista? Onde é que está a filantropa? Onde é que está o filantropo? Onde é que estão essas figuras? Então, qualquer parte de nós pode crescer desmesuradamente e fica fascinante. Chama-se Citizen Kane. O mundo a seus pés. Lembram-se? E essas figuras imensas, eu várias vezes tive a tentação de saltar para uma super figura espiritual dentro de mim. Até olhar para ele e ver que ele, eu conheço-te, eu sei quem tu és. Ou seja, tu tens a tentação de saltar para uma figura, a expressão é macrocefalia. Ou seja, tu emprestas a tua cabeça a um dos agentes psicológicos dentro de ti. E com isso anulas o seu oposto, que era o que ia equilibrar aquilo. Não sei se me faço entender. Políticos fascinantes que chegam a casa e não funcionam. Indivíduos com uma enorme filantropia que são incapazes de lutar por si. Pessoas que atingem objetivos de carreira antes dos 40 anos, que eu não sei o que é um objetivo de carreira, cada um sabe, e que do ponto de vista da alma e da sensibilidade e do carinho e da ternura não está lá nada. Se vocês fecharem um chakra, podem ter certeza que todos os outros aumentam de potência. E se decidirem emprestar a vossa consciência a um dos opostos, a um dos polos, e negá-la ao outro polo, estão a decapitar um Deus. Não estão a decapitar porque eles todos não têm Deus. Estão a adiar chama-se remetê-lo para a sombra, e automaticamente, porque remeteram este para a sombra total, o poder dele, invertido, é doado àquele ao qual vocês aderiram. Isto faz sentido para nós. Isto é uma breve anatomia dos desequilíbrios psicológicos. Agora, só para terminarmos por hoje, o que acontece é que o que é um teenager? É alguém no qual uma destas, a expressão em psicologia é subpersonalidades. E nós vamos fazer um trabalho mais à frente, quando estivermos familiarizados com os nossos mapas, que é olhar para as subpersonalidades e dar-lhe um nome. Sabes? Dá-lhe um nome. Porque onde temos planetas, os opostos estão ativados. Então por exemplo, eu tenho Marte em Gêmeos. Eu posso dar um nome, como se fosse uma personalidade. E depois tenho Lua em Balança. Eu posso lhe dar um nome. Isso tudo são subpersonalidades. São os nossos cartoons. São os nossos desenhos animados. Claro que às vezes é um desses desenhos animados que vem em nosso auxílio e nos tira de um problema. Ou seja, às vezes é a intensidade um pouco desequilibrada de um dos deuses que aparece e diz assim, larga isso. E tu, estás mesmo desequilibrado. Pois estou, mas vamos embora. E é um dos deuses que te vem resgatar. Isso é possível. Mas como Aurobindo dizia, deixa-me conhecer todos os deuses e não me submeter a nenhum. Isso é a afirmação.
A figura ao centro, na Air School, o 13º signo astrológico é o unicórnio. Reparem, unicórnio. Então, estas figuras buscam ou escapar ao controle do self, que é na fase centrífuga, ou quando estão numa fase centrípeta, em que o indivíduo é mais interiorizado, mais reflexivo, mais introvertido, conquistar o self. E nenhuma das nossas forças podem conquistar o nosso self. É o nosso self, gradualmente, pelas pontes que vamos construindo, que conquista o mapa astrológico. Ou seja, conquista a psique. Quando a luz começa a vir de dentro, à medida que eu vou construindo o meu self, a minha consciência, e self é uma palavra ilusiva, eu espero conseguir defini-la melhor. Quando a luz vem de dentro, o que é que acontece? Esta sombra desaparece e passa para aqui. Ok? Esta sombra desaparece e passa para aqui. Esta sombra desaparece e passa para aqui. E esta sombra desaparece e passa para aqui. Então, finalmente, todas as nossas subpersonalidades vêm à luz uma das outras e casam. Que é o que os opostos fazem quando vêm à luz um do outro. Casam. Dá-se uma primeira fase das núpcias, que não são as núpcias entre a personalidade aqui embaixo e a alma cá em cima, ainda. São as núpcias da harmonia dentro de nós. A harmonia é núpcias. É um casamento connosco próprios em termos psicológicos. Digamos que é a pacificação aonde deve chegar a vida psíquica de um ser humano. A partir daí, este self que está a iluminar por dentro, reparem, é tão simples iluminar por fora. Se eu não tenho sentido de estilo, eu posso comprar sentido de estilo. Se eu não tenho juízo, eu posso comprar juízo. Não é? Há conselheiros. O que é um coacher? É uma pessoa com juízo. Se telefonas, olha, eu preciso de 1 quilo de juízo urgentemente à minha porta. Ele vem e entrega juízo. Se a pessoa não tem... Tudo pode ser comprado, infelizmente, neste plano de dissociação e da desarmonia. Porque a luz vem de fora. Quando tu compras algo que tens que fazer por dentro, já pronto, é uma espécie de fast self. Lembras-te do fast food? Fast self. Quando tu compras um bocado, assim, uma prótese de self vinda de fora, não aconteceu obra. Tu continuas a ser iluminado de fora. Tudo bem. Toda a gente tem direito a férias. Tu continuas a ser iluminado de fora. Mas atenção, se tu continuas a ser iluminado de fora, os opostos dentro de ti não conseguem conciliar-se porque a luz não está a vir de dentro. E eles só se vão conciliar quando tu fores luz no centro e toda a tua constelação, o teu sistema solar, se ilumina. Então, porque a luz vem de dentro, este semideus aqui, digamos Marte, que é a tua energia masculina, imagina que tens Marte oposto a Vênus, no mapa astrológico. Este semideus aqui finalmente consegue ver a luz da Vênus. E a luz da Vênus dentro de ti finalmente consegue ver a luz do Marte. E eles então vêm se unir aqui ao centro. Todos os planetas, no fim do processo psicológico, fundem-se com o unicórnio, fundem-se com o grande. Já reparam que o unicórnio, não sei se é muita filosofia, mas é com certeza muita harmonia. O unicórnio. É uma síntese. Tuxa. Podemos dizer que essa iluminação interna é sempre proporcional às pontes que estabelecemos conscientemente. Não há outro processo. Há um processo, que é o processo contemplativo. Nós podemos estabelecer pontes na medida em que o universo nos apresenta essas pontes. Depois, se o caminho longo diz respeito a estas pontes, por exemplo, há 4 ou 5 coisas que eu não sei fazer.
Há milhões de coisas que eu não sei fazer, mas há 4 ou 5 que me podem angustiar, como por exemplo, não cozinhar. Como é que se admite? O indivíduo só sabe fazer um ovo. Então, digamos que quando nós enfrentamos os nossos medos, isto já é ativo. Agora repara, o que é que a vida nos traz? A vida, sabem como é que é a vida? Pronto, como é que se diz? É a vida. Ou seja, ela traz-te uma coisa que tu definitivamente queres muito e traz-te uma que tu não queres nada. E vai fazendo assim, constantemente. E tu dizes, então, mas estás a brincar comigo? E ela, não, eu não estou a brincar contigo. Eu estou-te a lembrar que há pontos que tu já fizeste e há pontos que não fizeste. As áreas onde nós não pomos a nossa luz são áreas que nos metem medo. E o medo, aquilo que nos mete medo, não é mete terror, ok? Terror é terror. Tu não vais para a cidade do México às 3 da manhã no meio de um bairro escuro, não sei, com diamantes. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Agora, ou seja, há medos que são avisos de que aquilo não é para ti. Isso chama-se temor. Temor. São medos que são avisos, não é para ti. Ou não é por ali. Ou não. Isso vem do ser interno assim, não. Mas há coisas que nós sabemos muito bem que são para nós, só que nós não queremos ir lá ver o que é que está lá. Não vá saltar de lá uma versão primitiva de nós próprios, porque tudo o que nós abandonamos ou mantivemos à sombra para de crescer. Ora, como vocês se lembram, a nossa cultura impõe aos jovens 458 anos de escolaridade obrigatória, que é como eles sentem. No papel diz 12 anos de escolaridade, mas eles sentem aquilo como 500 anos de escolaridade obrigatória que estimulam certos aspectos da psique, especificamente o consciente esquerdo, especificamente certas formas de movimento, especificamente certas formas de raciocínio. Então, o que nós temos é uma série de indivíduos com cursos superiores, com todo o respeito pela instituição académica, mas que, em grande parte, fizeram-no sacrificando ou adiando ou pondo no parking, partes importantes deles. E o que nós vemos na meia-idade é que as especializações académicas param de dar fruição à pessoa e ela precisa de ir buscar as partes dela que ela se esqueceu. As partes de ti que tu te esqueceste, nomeadamente sonhos que tu tinhas, sonhos de coisas que queres fazer entre os 12 e os 18 anos. Aquela fase da adolescência que está cheia de material fecundo esse que é posto em segundo ou terceiro plano porque há um curso superior para tirar. O que acontece é que Mercúrio, que é um aspecto da nossa psique, que tem a ver com a mente, vai ser expandido e a Lua vai ser contraída. Então pode ser que tu, nessa fase em que estavas a dar importância a um aspecto de ti, achavas que uma colega tua que era mais frágil e que chorava e que não conseguia funcionar como tu, era fraca. Porque és um jovem. Os jovens fazem juízos muito fortes. Claro, estão-se a identificar com um dos deuses, ou dois, e aos 45 anos vens a descobrir que aquilo não era fraqueza, era fragilidade. E misteriosamente encontras a tua colega numa pastelaria, ou o teu colega numa pastelaria, e descobres que ela tem mundos para te ensinar. Porque ela foi por todo um outro caminho, ao qual tu não ligavas nenhuma na altura. Não é? Fases da vida, de onde que nós iluminamos os nossos deuses na medida em que fazemos pontes. Um dos caminhos é aceitar a vida. E ela vai-nos trazendo opostos para nós irmos fazendo pontes. O outro caminho parece ser ativo.
eu tomo a iniciativa de ir ao encontro de coisas que me metem medo ou coisas que estão infantilizadas em mim. Eu lembro perfeitamente de ter enfrentado uma parte de mim quando decidi tirar a carta de condução. Tirei a carta de condução aos 39 anos, aos 40. Me lembro perfeitamente, não, eu quero mesmo. Eu lembro-me de ter pegado em mim, para fora da cama, go. E depois foi rápido. Mas aquilo que para nós é um medo inicial, uma sensação de eu vou ser esmagado, eu não consigo fazer, é onde a tua psique vai crescer a seguir. Os nossos medos são sinais por onde a psique deve crescer. Em astrologia tem muito a ver com o sítio onde temos Saturno. E não só. Então, se tu sentes medo, é mesmo por ali. Não estou a dizer temor ou terror, ok? Quer dizer, eu se estiver no jardim zoológico, enfrento uma pantera negra, eu posso dizer, eu tenho imenso medo desta pantera negra, portanto vou entrar lá dentro imediatamente para enfrentar. Não vai funcionar. Portanto, existe uma série de cenários que são mesmo negativos. E se a pessoa tem tendências compulsivas ou obsessivas, é melhor ouvir as suas vozes. Por exemplo, há pessoas que conseguem beber 2 copos de whisky com os amigos, sem problema nenhum, e cantamos todos. Mas há pessoas que não conseguem parar. Há um momento em que a pessoa olha para uma garrafa de álcool e diz: eu tenho um certo receio, Isso não quer dizer que ela tem que evoluir por ali, quer dizer, beber a garrafa toda até perder o medo. Não, ela vai ficar alcoólica. Mas o outro caminho é a pessoa de fazer uma pequena lista daquelas coisas que anda a adiar forever. Porque isso indica partes da psique que estão deprimidas, abandonadas, bafientas, num quarto úmido, sem a luz do sol da tua consciência. E são partes de nós, eu agora não quero entrar por aí, tipo cinema de animação japonês, mas são partes de nós que estão muito tristes dentro de um quartinho, como uma criancinha, e pararam de evoluir. Há mulheres que são tão fantásticas a fazer coisas no mundo dos homens que a mulher nelas parou de evoluir. Que se sentem constrangidas quando veem uma roupa mais feminina. Você diz: isto não é para mim. E assim sucessivamente. Agora, há um terceiro... Portanto, esta seria a fase ativa. Passiva, o mundo traz os opostos e tu vais fazendo o melhor possível. Ativa, tu enfrentas os teus medos. E ainda há uma outra, em que tu tens consciência dos opostos, tens consciência dos medos, e então simplesmente inclinas-te no sofá e ficas calmamente a olhar para o coração. E é muito especial. Tu vês aquela mistura de doçura, de amargura, de angústia e de zanga. Em vez de ficares com aquela atitude primária de dizer: ai, que grande mistura, tenho que ir ao terapeuta, tenho que ir fazer reiki, tenho que ir fazer uma terapia alternativa. Não há terapia alternativa nenhuma. Tu ficas assim, com aquele ângulo em relação ao externo e sentes a dor. E depois, vocês sabem que se a dor for verdadeira, ela esconde uma grande alegria. Não é? Ou é a dor de uma coisa que tu não tens, ou é a dor de uma coisa que já não tens, ou é a dor de algo que te fizeram, mas as dores sempre estão relacionadas com a nossa completude. Com o sentido completo ou de incompleto. Então é muito bonito, porque tu ficas a olhar ali para o centro cardíaco, sabem quem vai fazer a fusão real destes opostos? É o coração. Esse é o mais avançado. Avançado no sentido em que tu expões a tua ferida a Deus. É como se tu dissesses: Pai, não disse assim: Pai, lembras-me de teres passado um cálice há 2000 anos? Toma lá o cálice. Pai, aproxima-te tu deste cálice. Dito de uma maneira mais agradável. É como se tu abres o coração e as feridas à luz de Deus, mas tu estás presente. Então o que acontece? Tu começas a saborear o poder do teu ser interno
para começar a curar. A cura vem de dentro. Quando nós estamos atentos ao coração e às feridas, a cura vem lá do fundo, como um bálsamo, como aqueles bálsamos de mentol. E é muito incrível, porque tu tens de ficar quieto e sentes primeiro a dor e raiva, frustração, angústia, alegria, prazer, promessas de partes de vida não vividas, amputações existenciais, e tu abres e sentes aquilo, e depois ficas bem quieto e tu ficas ali em amor a ti. Em amor a ti. É como se dissesses calma. E fazes festinhas a ti. O auto-perdão. Fazes festinhas, sei lá o que é que tu fazes. Fazes o que tiveres que fazer, mas estás ali e há um momento em que a energia do ser interno começa a vir aqui no coração, ao de cima. Mas isso é garantido. Isso não vier no primeiro dia, vem no segundo dia, no terceiro dia. Começa a vir aqui ao de cima e é como se tu sentes o fogo a curar-te. É um fogo. Tem a ver, num certo sentido, com a energia de Aurora, um centro interno no Uruguai, mas que lida com a cura do corpo astral. Se tu estiveres atento, essa é a via contemplativa. Portanto, na via passiva, mas criativa, nós esperamos que a vida nos traga situações irreconciliáveis, que representam opostos. E temos que encontrar uma maneira de fazer uma síntese entre os dois. Porque à medida que fazemos pontes, iluminamos este centro e os opostos começam a dizer: afinal, se nós rodarmos, encaixamos. Eles só eram opostos, estavam assim. O que é que a nossa consciência faz aos dois opostos entre nós? Ela vai rodá-los. Para rodar, este tem que ceder alguma da sua intransigência. E o outro tem que ceder alguma da sua intransigência. Digamos que aquele em ti quer ser um milionário, que não é o caso aqui, porque somos todos milionários, mas se não fôssemos, aquela parte de ti quer ser um milionário tem que ceder algo, senão ele não roda. E esta parte de ti quer ser um mendigo, que é uma forma de milionário como outra qualquer, tem que ceder um bocadinho. Tem que aceitar ter um sofá e umas pantufas e não andar na rua e não ser um errante e não viver para Deus. Pronto, tens um sofá. Já não és um místico hindu. Tens um sofá. Então, esta parte tem que ceder, esta parte tem que dizer: eu aceito o sofá com todo o amor. E a parte que quer ser um milionário diz assim: eu aceito esta outra parte de mim. E portanto tem que pôr de parte algumas coisas. E ao rodarem, fundem-se. O mais interessante é que a nossa alma não é uma prefiguração desta harmonia. Ela já é esta harmonia. Então o que é a obra? Ao rodarmos os opostos, ao fazermos emergir o Self pelo poder das pontes criadas, damos à luz a alma. Ela já é essa harmonia, só que como é que para ela se fixar em nós, ela tem que ir avançando gradualmente, e o avançar da alma na nossa direção é a anulação das contradições e dos opostos. Sentem este esquema. Então nós vamos, no próximo encontro, aprofundar um pouco mais isto. Muito obrigado. Até breve aos alunos que estão aí à distância e vemo-nos em breve. Uma semana. Obrigado.